Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um prazer estar aqui no canal da nossa igreja para poder compartilhar com os amados professores e alunos, para contribuir e compartilhar assuntos, temas relevantes que diz respeito às lições bíblicas da escola dominical. Nós estudamos várias lições ao longo desse terceiro trimestre tão abençoado e abençoador. Tratamos de diversos assuntos e diversos temas relacionados à doutrina da mordomia cristã. Uma doutrina que é teológica, mas que não é apenas pedagógica, mas que é também uma doutrina prática, relevante e que nos impulsionou, ou podemos dizer também que ainda nos impulsiona a exercermos com urgência e também com fidelidade a nossa administração dos bens e do serviço cristão no reino de Deus. Portanto, eu gostaria hoje de aproveitar esse momento tão especial que já estamos finalizando esse terceiro trimestre e hoje é a última lição, a lição de número 13. No final desse comentário estarei dizendo qual é o tema dessa lição. Eu gostaria de fazer um resumo de todas as lições, de cada tema que nós estudamos aqui ao longo desses 3 meses. Alguns nós não podemos aqui comentar por motivos maiores, como exemplo aqui a lição 12, a lição passada. Mas hoje eu gostaria, juntamente com você, se você ficar até o final conosco, comentarmos cada lição. Obviamente que não estaremos fazendo de forma detalhada, porque o tempo não daria para isso. Mas faremos um comentário simples, uma síntese apenas de cada comentário. Mas antes de iniciarmos aqui o primeiro comentário, primeiro resumo, eu gostaria de deixar aqui um forte abraço para o meu amado pastor, ou nosso amado pastor Luiz Lázaro, ele que é o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no campo de Piritiba, Bahia, todo esse campo. Eu gostaria também de estender esse abraço para os amados irmãos da sede e também das congregações e para todos os irmãos que nos acompanham aqui no canal do Facebook da nossa igreja e também através do YouTube. Muitos irmãos têm nos acompanhado. Que Deus abençoe a sua vida de maneira toda especial. Eu quero então, antes de iniciar, apresentar aqui o tema desse trimestre que nós estamos estudando, ou que estudamos durante esses 3 meses aí. Nós trabalhamos ou estudamos dentro de uma temática sobre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E foi assim, lições belíssimas, maravilhosas, que tocou muito ao nosso coração. E eu quero já começar aqui pela primeira lição, que a lição de número 1 falou sobre a mordomia cristã. Foi uma lição introdutória em que tivemos a oportunidade de aprender a aperfeiçoar todo o serviço que realizamos para Deus na administração dos bens materiais e também espirituais. E ainda nessa lição, tivemos a oportunidade também de aprender a definição sobre o conceito de mordomo e também de mordomia. Foi uma lição abençoada. Na sequência, estudamos a lição de número 2, que falou sobre a mordomia do corpo, em que foi destacado o corpo como uma maravilha criada por Deus, tanto no aspecto material como no espiritual. Foi uma lição também onde abordou assim a anatomia do corpo, foi uma aula de ciência, foi uma lição extraordinária. Na lição de número 3, nós estudamos a mordomia da alma e do espírito, onde também aprendemos que nessa lição foi apresentado o homem como um ser tricótomo. Lembra a tricotomia? Que o homem ele é formado de 3 partes: espírito, alma e corpo.
onde a alma se comunica com o exterior através do corpo e com Deus através do espírito. Uma lição maravilhosa. Na lição de número 4, nós estudamos a mordomia da família. Foi uma lição muito especial, em que foi destacado a maneira de cuidar da família, preservando-a da destruição espiritual e moral, que conspiram contra o casamento e o lar. Já na lição de número 5, nós estudamos a mordomia da igreja local, que no aspecto organizacional ela é formada por pessoas que se reúnem para adorar e servir ao nosso Deus. E no aspecto espiritual, ela é chamada de a Igreja Universal. Agora observe, não a igreja no sentido denominacional, como nós conhecemos, mas a igreja no aspecto espiritual, também conhecida como o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, formada por todos os crentes salvos, santos e fiéis ao nosso Senhor. E eu acredito que você faz parte dessa igreja. Na lição de número 6, nós tivemos a oportunidade aqui de estudar a mordomia da adoração. Nesta lição, a adoração foi apresentada como um ato de render cultos e tributar louvores ao nosso Deus. A adoração é a força motora da igreja e sem ela a igreja viverá em decadência espiritual. Que coisa, que conselhos práticos nós aprendemos nessa lição. Já na lição de número 7, nós estudamos sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas. Foi uma lição assim muito bem explicada pelo comentarista pastor Elinaldo Renovato, e também afirmando que para aqueles que concordam em dizimar e ofertar na casa de Deus, essa pessoa está sendo um mordomo fiel, que honra os princípios da gratidão, da obediência e também da fidelidade ao Senhor. Na sequência, estudamos a lição de número 8. Falamos sobre a mordomia do tempo, uma lição também muito especial, destacando a busca da sabedoria, pois assim podemos aproveitar bem o tempo que Deus nos deu, sabendo também que um dia haveremos de prestar conta ao Senhor. E ainda foi também assim dividido, explicado a classificação dos tempos, o tempo Cronos como o tempo do homem, nosso tempo, e Kairos sendo o tempo de Deus, ou seja, o tempo do favor, o tempo da oportunidade. Louvado seja Deus. Na lição de número 9, nós podemos ter o privilégio também de estudar sobre a mordomia do trabalho. Nesta lição, o trabalho foi apresentado como uma bênção de Deus e que para o trabalho todos nós, todas as pessoas foram vocacionadas. Na lição de número 10, estudamos a mordomia das finanças. Uma lição fantástica. Apresentou Deus como aquele que nos dá todas as coisas, tanto em bênçãos materiais como em espirituais, e que a Bíblia é um livro que contém conselhos práticos para a nossa vida financeira. Na sequência, estudamos a lição de número 11. Na lição de número 11, falou sobre a mordomia das obras de misericórdia. Uma lição maravilhosa. Fomos ensinados que a misericórdia cristã não pode ser resumida apenas em pregar a palavra, mas também em praticar o serviço cristão, fundamentado no amor de Cristo. Amados, seguimos na lição de número 12. A lição de número 12 estudamos sobre a mordomia do cuidado com a terra. Nesta lição, o comentarista apresentou o homem como aquele que foi criado, vocacionado para cuidar da terra e cuidar da vida no planeta. Nesta lição foi também desenvolvido sobre a questão do aquecimento global, o desenvolvimento sustentável. Foi falado também sobre
as questões ambientais, o desenvolvimento sustentável. Foi uma lição assim extraordinária que trouxe para nós muita informação importante para nós que somos mordomos da terra. Por último, estamos aqui agora nesta lição, a lição de número 13, com o tema Seja um mordomo fiel. Essa lição que será ministrada no próximo domingo, dia 29 de nove de 2019. E eu irei concluir aqui esse terceiro trimestre apresentando apenas a síntese de cada tópico relacionados aos objetivos específicos desta lição. E quero começar aqui pelo textual, que diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A referência é no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 21. O objetivo geral da lição de número 13 é basicamente o mesmo da verdade prática. Mas eu vou ler aqui, que é mostrar que os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Mas eu quero deixar aqui uma referência para que você possa conferir depois. Mas faça mesmo isso. É no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 34 ao 36, que vai falar exatamente da prática da mordomia cristã como um ato de você estar aguardando e esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é expor o que Deus espera de seus mordomos. E o que é que Deus espera? A síntese vai dizer que Deus espera que seus mordomos sejam prudentes, esperem prontamente no Senhor e esperem as recompensas do Senhor. O segundo objetivo específico vai pontuar as características do mordomo infiel. E o mordomo infiel, ele não espera que o seu Senhor volte. Ele espanca outros servos e age de modo irresponsáveis. Aqui está falando daquelas pessoas que não estão nem aí, para o que vai acontecer. Eles não estão aguardando a volta de Cristo. O terceiro e último objetivo específico vai destacar as qualidades do mordomo fiel. E aqui está. As características do mordomo fiel são a fidelidade, a prudência e a vocação no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, todos esses assuntos, esses temas que nós estudamos ao longo desse terceiro trimestre, estão caracterizados a mordomia cristã em todos os seus aspectos. E eu quero concluir aqui esse último comentário desse terceiro trimestre, dizendo que nós terminamos aqui essa lição. Concluímos mais um trimestre. Terminamos aqui o estudo sobre a mordomia cristã, o serviço cristão ou a koinonia. Terminamos aqui a administração do estudo, mas a nossa administração, a nossa mordomia, ela não acabou, ela não findou. Nós continuaremos exercendo a nossa mordomia, o nosso serviço cristão, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero terminar deixando um forte abraço para os nossos irmãos, que a graça de Deus alcance você e que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o próximo comentário com um novo trimestre, se Deus assim nos permitir.